Hoje eu estou aqui com a Márcia da Deploy Workplace Talks. Vou conversar com ela sobre liderança e sobre metodologia Lean e como os dois juntos podem ajudar vocês. Márcia, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. Eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre a sua experiência, sobre a sua carreira, como que você casou a Pro Franquias com a Deploy, e conta pra gente um pouquinho. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Acho que a gente só cresce quando a gente troca. E eu acho que essa é uma ocasião para uma boa troca, né? Eu trabalho com franchising há muitos anos, mais de 30 anos. A minha especialidade, eu sou atualmente consultora profissional em gestão empresarial e atuo com a especialidade em franchising e educação. A minha formação é educação. Eu sou professora por formação, mas a minha carreira é 100% na área de franquias, né? E nesse trabalho, por uma coincidência muito feliz, uma primeira oportunidade num projeto específico de desenvolvimento de educação corporativa, que é o estabelecimento de uma universidade dentro de uma franqueadora, aconteceu com a Casa do Construtor. Acho que ela é uma marca bem conhecida no mercado brasileiro, hoje são 800 unidades franqueadas. Eu estava contratada para um projeto lá quando também estava contratado hoje meu atual parceiro, Marcos Fabres, da Deploy Lean, para um projeto de estruturação de processos, né? E nessa ocasião a gente desenvolveu uma proximidade muito grande, uma afinidade, né? Eu por formação e gosto a área de educação e o franchising, e ele por gosto a educação das lideranças, a educação do líder dentro de uma indústria, dentro de um ambiente fabril, manufatura, né? Ele já tinha também longa experiência nesse sentido. E essa aproximação gerou um projeto muito vitorioso, um projeto muito interessante, né? De estruturação de processos formatados, na essência, a própria franquia na ocasião. A franquia que eu falo é a loja, é a operação franqueada. E vocês ganharam um prêmio com esse desenvolvimento. Nesse sentido que prêmio que foi? Nesse sentido é que a gente pode chamar ainda mais de um projeto muito bem sucedido. Como um projeto de estruturação, com foco em metodologia Lean, uma metodologia conhecida até pela Toyota, pela divulgação feita pela Toyota de muitos anos aí. A gente formatou, reorganizou o projeto de franquia da Casa do Construtor e o trabalho exigiu uma disseminação, né? Quer dizer, nós começamos dentro da franqueadora, mas a gente tinha que disseminar isso para, naquela ocasião, quase 400 unidades franqueadas, né? Então, em parceria com o Marcos, que era o dono, vamos dizer, da ideia, e eu como uma profissional experiente na área de disseminação, nós espalhamos isso pela rede. Num processo de 2 anos, a gente foi compartilhando, disseminando, treinando e preparando as pessoas para a implantação do Lean nas suas unidades. E como que foi o processo para ganhar esse prêmio? Como que Olha, aconteceu isso? Foi de forma até bastante inesperada. O Kaizen Institute é um instituto no Brasil que trabalha muito com os conceitos de metodologia. A Kaizen vem da metodologia, né? Ele já promovia há muitos anos esse prêmio, um prêmio voltado para boas práticas e bons projetos dentro do mundo brasileiro, mundo corporativo, com muito foco na indústria, né? Mas na ocasião, meu parceiro Marcos Fabres teve uma ideia, por que não, né? Já que a proposta do prêmio envolvia a possibilidade de participantes do setor de serviços, a gente resolveu se inscrever com bastante humildade, mas também com um desejo de que fosse bem sucedido, né? Então, nós inscrevemos, melhor dizendo, é um projeto escrito, né? Nós escrevemos e inscrevemos o projeto, que passou por análise, muitas entrevistas, uma análise sob a ótica de especialistas no Lean. E, para nossa surpresa e felicidade, o projeto foi bem aceito, bem sucedido. Nós ganhamos o primeiro lugar nessa área de serviços. E para nós foi como eu falei, uma surpresa, porque nunca havia uma franqueadora ganhado esse projeto, esse prêmio, melhor dizendo.
E a combinação da nossa consultoria, da consultoria Deploy, né, na ocasião eu atuei como pró-franquia, como parceira. Então, essa combinação, junto com a Casa do Construtor, foi muito proveitosa. Foi proveitosa para a Casa do Construtor. Até hoje, nós mantemos um trabalho periódico, que a gente chama de atualização para a própria Casa do Construtor. E para nós mesmos, como consultoria, que ganhou muito espaço no ambiente de franchising, no segmento de franchising, e a partir daí, na prática, nós estabelecemos uma sociedade entre nossas duas empresas, e de lá para cá a gente desenvolveu muitos projetos com outras marcas franqueadoras. Então, com a Usaflex, com a Posé, Divino Fogão, a Hope, grupos multifranqueados do próprio Boticário, né? São clientes da Deploy nesse mesmo tipo de projeto. Então, para nós ele é um projeto muito bem sucedido, e é um projeto muito bem sucedido, no qual a gente aplica muito do nosso tempo, investe muito da nossa especialização. E qual foi um grande desafio para fazer esse projeto acontecer e dar tão certo, né? Não foram poucos os desafios, né? Qualquer projeto para uma franqueadora que exige o envolvimento da rede como um todo, ele é realmente trabalhoso, porque você tem, numa rede, você tem a sofisticação, vamos dizer, e ao mesmo tempo o privilégio de conviver com cabeças muito diferentes, pensamentos, né? Regiões geográficas diferentes, situações muito fora do contexto que você poderia dizer, está tudo dentro da mesma indústria, é uma planta só, está todo mundo lá dentro, e quando você se reúne, você fala com todo mundo. Não é assim que acontece. Então, um dos grandes desafios é sensibilizar e espalhar o conceito da metodologia Lean, o pensamento Lean, para tanta gente em diferentes contextos, em diferentes comunicação situações. Realmente é algo a comunicação, primordial. É a capacidade de trazer à tona o que pode nos unir, o que pode ser comum para nós. Então, o que pode ser comum num contexto com tanta diversidade? É realmente aquilo que a gente chama de buscar os melhores resultados para um próprio negócio. Então, se a sua intenção é essa, dentro de um conjunto de franquias, por exemplo, se a sua intenção é sucesso, prosperidade, bons resultados de negócio, é isso que a gente tem em comum. Então, é isso que a gente pegou, né, entendendo que, olha, a implantação de uma metodologia Lean, atualização de processos, atualização de procedimentos, padrões, vão dar mais força a cada uma das unidades e ao conjunto como um todo. Vai dar base, né? Vai dar sustentabilidade para aquele negócio. É isso que liga, que une e que realmente dá perenidade. Essa era, inclusive, uma das preocupações do Altino, que é o dono, junto com o Expedito, da franqueadora, e que o grande desejo dele era realmente perenidade. E a metodologia Lean, ela tem essa peculiaridade, né? Você falou, qual o desafio? O desafio foi realmente espalhar, como vocês superaram isso? Traduzir isso para muita gente. Eu costumo dizer, o Marcos costuma dizer, eu aprendi com ele, que é muito balde de saliva, né? Quer dizer, você tem que falar muitas vezes, frequentemente, por vários ângulos, e muito mão na massa. Porque hoje em dia a gente tem bastante problema, porque as pessoas querem mandar um WhatsApp e quer que o outro entenda, ou quer mandar um e-mail, né, um memorando ali, falando, esse aqui é o novo procedimento, parabéns, né? E aí comunicação e liderança estão extremamente ligados. Como que você casou a liderança, o Lean e a comunicação? Isso eu acho que é uma pergunta bem interessante. Vamos lá, comunicação, Lean e liderança, né? Olha, a comunicação de fato, ela precisa permear essa conversa, né? Permear no sentido ela quem estabelece o canal mesmo de confiança. Então precisa ser uma conversa franca, honesta, aberta, transparente, naquilo que é problema no ambiente corporativo de trabalho, no ambiente dos procedimentos, o que for, em primeiro lugar. Com essa confiança e esse relacionamento transparente, você começa aí a estabelecer um ponto de, vamos dizer assim, você tem um ponto de partida e você busca um ponto ideal. Onde você quer chegar? Onde se quer chegar? Onde queremos chegar, né? E com isso você vai construindo uma comunicação, a comunicação desse caminho, né? E onde coloca a liderança? A liderança, ela precisa estar à frente nessas conversas, né? Ela precisa ter essa habilidade, ao mesmo tempo, essa disposição para sentar e expor,
os problemas, os gargalos, as dificuldades, até os desperdícios, os erros, né? Porque é diante disso que é aí que a gente estabelece um ponto de partida, né? Um ponto em comum que incomoda. Tem poucos resultados, está abaixo da expectativa, poderia ser melhor. Com base nisso, você alinhar dessa comunicação, e aí, claro, trazer isso para uma rede é complexo no início, exatamente porque é muita gente, é muita interlocução. Mas é aí que a gente vê que, com muita paciência, você acaba descobrindo que os pontos a melhorar são muito comuns, né? Então, estabelecendo um ponto de partida, projetando um ponto ideal e aí trabalhando muito, né? Quando eu falei balde de saliva, porque o Lean é uma metodologia do fazer fazendo, do aprender fazendo. Não é sala de aula, não. É muita prática e o envolvimento, da média gerência, o envolvimento da alta gerência e da média, né? Da alta no que diz respeito à estratégia, mas da média e do chão de fábrica ou do balcão da loja, naquilo que é o ator do projeto, do processo. É ele quem põe o mão na massa, é ele quem faz, é ele que põe um processo em pé, é ele quem executa etapa a etapa. Põe na linha, né? É ele quem eu gosto do exemplo que a gente costuma dar, quer dizer, vamos pensar numa indústria automobilística, você entra com uma chapa metálica e sai um carro. Agora, se você olhar numa linha horizontal, né, quantas áreas passam para sair da chapa e chegar num carro completo e pronto, né? São muitos os envolvidos e se não houver uma clareza de tarefas, se não houver um conjunto de procedimentos pré-estabelecidos, testados, pré-estabelecidos, e abertura para você buscar melhorias, você não consegue chegar ao fim. Você vai enfrentar retrabalho, você vai enfrentar gargalo, você vai enfrentar estresses entre as áreas, porque elas muitas vezes não têm noção desse conjunto. É claro que todo mundo sabe que está construindo um carro, mas não é isso que você vê no cotidiano. Quantas vezes você está numa loja ou mesmo dentro de uma indústria e você está lá concentrado na tua tarefa, na tarefa principal, na tua execução. Às vezes você está mais lento, às vezes você está mais rápido, às vezes você pula uma etapa, você inventa uma coisinha, sem muita preocupação com o que vai ocorrer depois. Aí é que nasce muitas vezes os desvios, né? E as rupturas de procedimentos que quando chega, aumentou 3 dias para você, aumentou 3 dias para o outro, 5, 10, quando nos viu, a gente está com um atraso num projeto, num processo de 2 meses. Né? E as empresas enfrentam esses desafios. Bastante. E em franchising, acrescenta-se a dificuldade de que você tem as unidades franqueadas em geografias diferentes, em cidades, estados, lugares diferentes. Logísticas, né? Bem complicadas. Logística completamente diferente. Então, se você não tiver procedimentos e padrões muito bem estabelecidos, imagina quantas variações você vai ter para o mesmo lanche, vai ter para a mesma sessão de depilação, para a mesma ideia, né? Então, isso é o que prega, né, essa metodologia. Agora, trazendo à tona a questão da liderança, né? Você falou, né? A liderança, ela vamos dizer, o esteio mais importante desse conjunto, porque a Toyota e mesmo a metodologia em si, o exercício na Toyota desde o princípio, sempre deu ao líder uma importância até maior e diferenciada do que a gente via na média. Por quê? Só que não é o líder de mesmo nível, vamos dizer assim, é o líder que está junto, faz junto, conhece, expressa entendimento, tem uma escuta ativa muito forte. Líder participativo. É alguém por isso que eu e o Marcos somos 2 pessoas muito ligadas às questões de educação, né? Pelo prazer natural de que se o outro aprende, ele vai mais rápido, ele vai melhor e ele gera maior resultado. Então, esse exercício, você trazer isso para um líder, muitas vezes o líder não tem essa percepção. Ele tem a percepção da liderança como uma posição hierárquica ou tem a liderança como realmente uma posição de poder, uma posição de privilégio ou uma posição de pouco compartilhamento. Então, as coisas ficam mais
estressantes, né? Para se obter um pouco de, se você quer de uma equipe mais agilidade, mais resultado, mais até satisfação, né? Essa liderança ela acaba pecando pela ausência, né? Então, o líder, menos pessoas e mais processo. Ele é mais, exatamente. Então, o processo é natural. Muitas empresas até têm os seus processos desenvolvidos, estabelecidos e escritos, porque a gente fala também que precisa estar escrito. Formal. A metodologia é formal, né? É científica, ela tem que ter sido testada, muitos dos procedimentos... Teste AB, né? Até dar certo. Né? Metodologia científica mesmo, tem que testar para ver. Deu certo? Deu. Dá para melhorar? Sempre, mas é em cima de um teste, né? Uma hipótese, um teste, uma confirmação. Então, esse exercício, às vezes, hoje em dia, aí a gente tem, trazendo para o mundo século XXI, ano 2025, a pressa é uma contingência, não é uma exigência corporativa. Né? Não ainda mais nesse mundo de franquias, né? Essa coisa é intenso isso. Há muita confusão, na minha percepção, entre agilidade e pressa. Né? Pressa ou rapidez. Né? Por quê? Fazer a qualquer custo ou fazer bem feito? Você está bem certo nessas palavras, porque você está sempre se expondo a esse risco se você faz com pressa. Bom, você pode fazer mais apressadamente? Pode, mas pode ter mais erros. Você pode fazer com mais agilidade, se o pensamento, o processo estiver mais enxuto, mais limpo, todo mundo domina o processo e acelera no mesmo ritmo. Né? Então, são sutilezas naturalmente, né? Não é nada simples, a gente sabe disso, mas são sutilezas que fazem a diferença entre eficiência e rapidez. Às vezes a gente é bem rápido, mas se você olhar 3 meses de rapidez, exatamente, você faz 3 meses bem rápido, mas você vai... Qual é o volume de retrabalho? Né? E qual é o volume de erros mesmo? Né? O retrabalho já é um erro. Eu falo isso aqui constantemente. A gente fala muito de agilidade aqui, que a gente tem que ser rápido, mas não é ser rápido a qualquer custo. É ser rápido, fazer uma vez, bem feito. Porque se qualquer uma dessas franquias aqui demorar um dia para abrir, cara, é um prejuízo para ela tremendo. Exatamente. E quando você fala, né? Às vezes a decorrência é exatamente aquilo contra o qual você mais luta, né? Porque as franqueadoras querem crescer rápido, obviamente. Franquia, o sistema de franquia é bem sucedido porque é escala, porque é replicável, porque é mais do mesmo. Sim, é mais do mesmo, mas é mais do mesmo eficiente. Né? É uma repetição de um padrão bem sucedido. Como é que uma marca fica bem sucedida no mercado 30 anos? Se você olhar para os nossos bons exemplos do Brasil, como o Boticário, né? Entre outros, né? É pela atualização, pela modernização, mas é difícil você propor uma atualização, uma melhoria, se você não tem um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? O atual processo funcionando assim, a velocidade X, né? A resultado Y. Se você quer melhorar, você tem que saber qual é o ponto de partida. É X, tá? Então, você vai conseguir aumentar essa velocidade? Você vai conseguir melhorar a qualidade desse processo? É só esta a condição. Né? Então, não adianta você correr. Riscos, né? Não adianta você correr para manter a mesma velocidade, para manter o mesmo resultado. Se vale a pena agilizar, é para qualificar o resultado, é para evoluir. Né? E a liderança é a pedra de toque aí. Ela e hoje, né, no mercado, como eu falei, do século XXI, ano 25, a gente tem desafios gigantescos. As variáveis hoje estão muito mais fora do nosso controle. Né? As pessoas têm uma experiência, uma proposta para suas próprias vidas. Os colaboradores, o que eu chamo os adultos profissionais hoje, são de muito mais complexidade do que foram no passado. De forma... Não tô nem elogiando nem criticando, realmente é diferente. Existe e mudou muito rápido. Mudou muito rápido. Né? Mudaram os líderes, mudaram os coordenados, vamos dizer assim, as lideranças e os liderados. A mudança não é num lugar, a mudança é no todo. A mudança de perspectiva, de sonho, de desejo de crescimento, de forma de funcionar, é tudo muito As gerações, diferente. Como são diferentes. Normalmente a geração que está liderando tem um pensamento muito diferente de quem está sendo liderado. E esse pode ser um dos grandes dificuldades de... as discussões que envolvem as diferentes gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Hoje você tem pessoas
como eu, de 60 anos, no mínimo, trabalhando, com pessoas de 25. Aí sim, sem sombra de dúvida, já estabelece no mínimo 3 gerações diferentes. E necessariamente 3 pontos de partida diferentes. Às vezes até mais. Porque hoje você aqui no tem escritório, tem você, tem eu tenho gente aqui de 19 anos. 19 anos. Que já não é a mesma geração. É loucura. Às vezes a gente fala algumas coisas que eles falam, então, como é que é isso? A liderança tem um trabalho extra, né? Para si, que é mergulhar em si mesmo, é autoconhecimento, é muito treinamento, é muita dedicação à investigação de como ele mesmo funciona, do que ele quer fazer, de como ele quer fazer, porque eu acho que hoje muitas vezes o líder é pouco atento a isso, né? Ele não consegue muita coisa dos outros quando ele não entende muito bem quem ele é, como ele funciona, o que ele espera e onde ele quer chegar. Pergunta simples, porque muitas vezes as lideranças chegam muito cedo, 25, 28, 30, 35, né? E isso é um momento de ainda que a gente tem nem pode experiência suficiente às vezes. Então é muito importante a liderança focar no seu próprio desenvolvimento, com mais clareza, mais entendimento sobre a sua própria atuação, força, fraqueza, né, o que ameaça a oportunidade, análises críticas da sua função, liderar, né? Ele consegue ser mais útil para uma equipe. Seja ela perfeita, raras vezes, seja ela com esse caldeirão de gerações diferentes, né? Então a liderança Lean, ela tem o privilégio de ter uma reflexão um pouco mais aprofundada na liderança, no autoconhecimento e na sua capacitação, no seu conjunto de ferramentas, no seu conjunto de... Quer dizer, não é só intuição. Não adianta, a intuição, ela é importante, prepondera muitas vezes, mas ela depende de um líder instrumentalizado, profissionalizado, com ferramentas claras, com recursos claros que permitam a ele uma execução mais qualificada. Ele tem que ter... É como se você dissesse... Eu gosto muito do MacGyver, né? Sou da geração que assistiu MacGyver. Eu assisti, né? Também. Mas você já veio na... já veio no final, já. Na segunda forma. A segunda... O MacGyver é ainda um símbolo, né? De uma riqueza de recursos, desde da caixa de ferramentas tradicional até a imaginação, a criatividade, até a loucura. Até a loucura. Então... O líder, ele tem que ter essa consciência sobre a sua própria atuação. O que tem, não sou eu, na essência, a minha pessoa, mas é o conjunto de ferramentas que eu carrego. O que me permite combinar o quê? Quer dizer, experiências pessoais, experiências técnicas de conhecimento sobre administração de gente, experiências de ferramentas mesmo, recursos, criatividade. Não são coisas que vêm embaladas num pacote, se adquire com o tempo, mas você tem que se expor a essa aquisição, né? Você tem deu que várias buscar. Dicas aqui para quem quer ser líder agora, né? A liderança Não sei se vocês repararam, mas foram uma atrás da outra aqui, dava para elencar, é que eu não elenquei. Para nós, a liderança Lean, ela não é um ponto final, né? Não existe um líder nem pronto, nem completo, né? É um exercício permanente. E hoje mais do que nunca, né? Aprendizagem contínua, a internet, eu nem quero... Eu não nasci com um chip, né, deste século, o meu chip é do século passado. Mas essa adequação olha o conjunto novo de ferramentas que vem à frente agora com a internet, com tecnologia, de todo tipo que se possa imaginar, até aqueles que fazem milagres mesmo, no tipo, quer dizer, hoje eu posso olhar para uma ferramenta como um chat GPT ou qualquer outro chat, ou com questões mesmo, outros programas, milhares de aplicativos, eu posso olhar para isso hoje, eu olho e falo, gente, isso faz mágica, né? Eu faço uma pergunta e em segundos eu tenho uma resposta que no meu bom passado, saudoso passado, eu juntava 3, 4 pessoas, eu levava 15 dias para... E às vezes você fica na dúvida se não foi você que respondeu ainda. Exatamente, né? Eu levava 15 dias e feliz. A gente levava 15 dias quebrando a cabeça, desenvolvendo um projeto, desenvolvendo uma ideia, desenvolvendo, né, fazendo investigações. Hoje,
um recurso, com os recursos atuais, eu nem sei dizer o que a gente pode fazer. A gente ainda não sabe dizer tudo que se pode vir a fazer e vai se poder fazer. Mas uma coisa é certa, eu vou ter que sentar e conversar contigo, né? Isso ainda é uma coisa... negociação. Exatamente, que é a administração... Liderança não tem como. Administração dos conflitos naturais típicos de opiniões até diferentes. Criatividade, né? Criatividade, até para conciliar, né, em que direção vai essa criatividade. Então, a liderança Lean, ela tem essa modernidade, na minha opinião, sabe? Ainda que estejamos falando de uma metodologia do século passado. Né? Nós temos clientes que é da parte de franquias, de rede, e temos clientes corporativos. Como que podemos executar obras com uma metodologia Lean, considerando que quando a gente fala de Lean, a maior parte vem da área fabril, que você tem um ambiente controlado, né? Uma obra não tem um ambiente tão controlado assim, você tem restrições de horário, restrições de gente entrando, fluxo de pessoas aleatório, é muito mais complicado. É possível, mas é muito mais complicado. Sim. Como que você acredita e quais as dicas você pode dar para quem está querendo fazer uma obra com a metodologia Lean, seja em franquias ou seja no corporativo? Você já fez uma ponderação bem relevante nesse sentido, que é a questão da complexidade. É possível, mas é complexo. O que, portanto, para o Lean, para o pensamento Lean, é uma questão de exige mais aprofundamento, exige mais tempo na investigação, né? Para que se estabeleça aquilo que a gente pode chamar de um modelo mínimo, vamos dizer assim. Mínimo no sentido, não dá para fugir de uma linha X de processos e procedimentos. Vão acontecer muitas variáveis, as variáveis são maiores, mas o exercício da liderança é exatamente se concentrar no que varia. Se eu tiver um eixo, vamos dizer, duro no sentido, um processo muito bem desenhado, no mínimo do mínimo, quer seja nas suas etapas, nos seus tempos de duração, na sua evolução, se eu tiver esse eixo duro desenhado, para que eu tenho o líder? O líder é para lidar com as situações imprevisíveis. Tira da esteira e resolve o problema. Exatamente. E o líder Lean, ele, ao enxergar esse processo fluindo, ele é capaz de... os próprios participantes do processo são capazes de erguer a mão no sentido... Aqui está fora, tem algo errado. Fora da curva aqui, e é nessa hora que a liderança tem que ter ferramentas que são típicas da análise de problemas, né? Exatamente, que problema, qual é a variação que chegou ali inesperada e promover a solução com a equipe, porque na verdade é uma aprendizagem continuada. É claro que você vai ter sempre esse alto volume de variáveis. Né? E hoje, mas com o tempo ele reduz. É isso que vai permitir a redução. Na medida em que você cria uma equipe que é capaz também de levantar a mão na hora certa, no sentido, surgiu uma coisa, e mergulhar com inteligência coletiva, e aí eu estou falando, equipe pequena, olha, mas está surgindo um problema, sei lá, na hora da compactação da obra. Eu não preciso chamar 100%, mas aquele conjunto... consegue parar, olhar... Dos líderes. Exatamente, consegue parar, olhar, envolver as pessoas, fazer a investigação necessária, criar uma hipótese, gerar uma análise, né, e propor uma equação nova, testar, esperar o resultado da melhoria e implantá-la de novo. Então, quanto mais vezes você repete isso, mais chance você tem de reduzir a 70%, você vai estar num ambiente 70% controlado, 30% sob variáveis constantes? Muito provavelmente, como você falou. E hoje, uma das variáveis que mais incomodam é a variável gente, que não é a mesma do universo fabril, do universo... No passado, não era gente que... Hoje, quando eu converso com empresários, o mais desafiador é a gente. Então, por isso a liderança ela precisa ter um treino muito mais completo, né? Dominar o processo, esse eixo duro, ter clareza, essa estruturação muito firme,
capacitar as pessoas para praticar aquilo do jeito que está, né? E não, porque o brasileiro é muito criativo, né? Ele gosta da invenção, né? Então, tem um pouco de MacGyver, todo mundo. Então, quanto mais firme tiver isso, mais fica fácil aparecer aquilo que Desvia. foge. E quando foge, eu tenho uma liderança que traz para si a responsabilidade, porque custa caro. Parar para pensar de uma forma diferente daquela que está sendo executada. Convidar as pessoas a se envolver numa hipótese nova, testar e pôr em prática. E manter isso, né? Então precisa de uma liderança consciente. E como que esses líderes e os novos líderes que vão surgir por aí, o que eles precisam ter efetivamente? Me dá 3, 4 exercícios ou dicas que eles precisam desenvolver agora para quando eles forem um líder, eles estarem um passo à frente. Uma das coisas mais importantes para mim sob a perspectiva da liderança é gostar de gente. Isso não é uma obrigação. Né? Muitas vezes, não é uma obrigação. Há muitas pessoas muito bem-sucedidas que se situam melhor na relação com planilhas, processos, computadores, uma infinidade de possibilidades. Né? E tem um trabalho reservado, concentrado, focado, etc. Já um líder, ele, na minha opinião, ele prescinde dessa equação de prazer e satisfação ao se relacionar com outras pessoas. Sejam seus clientes diretos, sejam os seus colaboradores diretos. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. É o prazer pela convivência com pessoas e, naturalmente, com a diversidade humana, com aquilo tudo que caracteriza as pessoas. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, para mim, tem a ver com o autoconhecimento. Né? É claro que você vai falar, uma pessoa com 25 anos passou por baixo volume de experiência? Sim, natural, é assim que a idade dela. Evolui. Mas ela transforma essas experiências, essa pequena vivência em alguma coisa que vai dando respostas para ela, ou vai passando batido. Então qual é o interesse dela, né? Aprender a construir uma experiência sólida, não passar só. Porque às vezes a gente às vezes vê pessoas muito apressadas já para o passo seguinte, sem apanhar um pouquinho com aquele pouco tempo de 1 ano ou 2 fazendo aquilo. Só que isso diminui a sua experiência, né? Então eu acho que a questão é de acumular experiência com consciência, assim, o que eu aprendi com isso. Não adianta, eu vou aprendendo todo dia. E é isso que vai me dar potência para o futuro. Então, eu falei em gostar de gente. Questão de autoconhecer-se e mergulhar no seu próprio desenvolvimento. Portanto, tirando o melhor de cada experiência de forma concreta, não só na pele, sabe? Às vezes a gente vê muito superficial. Uma terceira coisa tem a ver com conhecimento mesmo. Estudo não... Hoje a gente sabe, nem os RHs estão buscando profissionais a partir do currículo, se fez faculdade A, B, C, D ou E. Mas, ainda assim, buscam pessoas sólidas, pessoas consistentes, pessoas que investem em si mesmo para aprender mais. Quer dizer, tem que ter desejo por uma aprendizagem permanente. Sem uma aprendizagem permanente, embota, recua, não responde. Né? Então, eu falei em a capacidade de gostar de gente, a questão de se autoconhecer, se desenvolver, e a questão de estudar mesmo, estudar com fontes externas. Não é só o autoconhecimento, é o conhecimento legítimo adquirido com outras fontes, né, com outras coisas. E, naturalmente, aquilo que a considerar que você esteja numa empresa, né, é mergulhar no negócio, naquele negócio do momento que você está, para explorar isso, para aprender, para tirar dali não só o que você, não só tirar o salário, é viver a experiência corporativa com inteireza, sabe? Participar, se envolver, sugerir, trocar, apanhar mesmo. Tem coisas que você vai ser aplaudido, tem coisas que você não vai ser aplaudido. Eu, por muito tempo, eu acredito plenamente nisso, porque muito tempo eu trabalhei em outras empresas e eu falava, eu vou trabalhar aqui como se eu fosse o dono da empresa para aprender o máximo possível. Eu vou extrair daqui
tudo, ainda ganhando salário. Porque é mais fácil aprender aqui ganhando do que eu ter que pagar. Cara, isso eu levo para minha vida e eu falo, eu ganhei bem para aprender na empresa dos outros, acertando e errando para os outros. Exatamente, quer dizer, a vivência é a soma daquilo que você tem, que é seu, e aquilo que a empresa te oferece de recursos e formas de trabalho. Quer dizer, essa soma, isso é uma soma que vai ficando com você. Nada do que você aprende fica com a empresa. Não. Ela está sempre com você. Mas você tem que querer. Mas você tem que construir, você tem que dar nome, você tem que... Não é, trabalhei 1, 2, 3, 5 anos, mas não gostava mesmo da... Para que você ficou lá? Por que fica tanto tempo? Aí faz sentido. Mas assim, aprender e deixar essa coisa dominar o seu espaço mental, se aprofundar. Se é num segmento, se você muda de segmento, isso vai ser útil. Se é numa posição, você muda para uma outra posição, vai ser útil. Quer dizer, é um pouco dessa convicção de que as coisas, de que o crescimento, o amadurecimento, a liderança, ela depende de acúmulo. Não é de descarte. No sentido, isso eu não preciso, isso eu não preciso. Às vezes hoje, é que como professora eu também sou chata nesse sentido. Gente, por que eu preciso aprender o que é uma oração subordinada substantiva direta? Né? As pessoas, por que eu tenho que fazer cálculo de... Ainda mais hoje com o ChatGPT. Tem um monte de coisa que a gente pode dizer, para quê? Indiscutivelmente, até como profissional de educação, eu sei o quanto a escola pode ficar e pode ser desatualizada. Eu sei disso. Mas... não é só sabendo o que você está lidando naquele dia, naquela hora, naquele mês, que você cresce, que você acumula, que você, se desenvolve, se aperfeiçoa. É com um olhar investigativo. Então, para mim, outra coisa que eu posso acrescentar à liderança é a questão da curiosidade. Sem curiosidade, a gente não evolui. Eu preciso ser curiosa. Nunca usei o ChatGPT. Eu fui lá e falei, gente, será que vai desconfigurar todo o meu computador? Será que vai desconfigurar todo o meu celular se eu apertar esse botão? Juro por Deus que eu fiquei assim, vou ou não vou, né? Uhum. Chuto a pergunta aqui ou não chuto? Se não tiver curiosidade, que isso envolve risco, não sei, vou testar. Não se evolui. Então, para mim, essas questões que eu coloquei, a curiosidade é outro elemento valioso. Se olhar, daqui 5 anos você quer ser um líder, então tem um espaço aí de o que você... E quando a gente fala curiosidade quase num ângulo de 360. Né? É por tudo que você possa imaginar. O que tem a ver com gente, mas também o que tem a ver com o mundo físico, as coisas que... O que é curiosidade é realmente olhar para tudo com curiosidade, seja um ritual... ter interesse. Com algum mergulho, até para descartar, né? Mas seletivamente, sem ter tido a curiosidade de participar, de ver, de interagir, de conhecer, não vai chegar nem a ter o que descartar. Né? Então, esse exercício para mim é um exercício da liderança. Um líder curioso, inteligente, ele é de certa forma insaciável e ele aprende com os seus liderados. Ele aprende porque ele é curioso. Até o não fazer da equipe, a resistência, ele aprende a lidar com isso, ele tem curiosidade. Por que isso está acontecendo? O que gera essa falta de interesse? Viver a vida com essas pessoas no cotidiano e lançar mão de recursos variados para colocar as pessoas em estado de motivação. Né? Então, a curiosidade para mim é uma característica da liderança também. Eu vou acrescentar uma coisa. Muitos discordam hoje em dia, né? A gente sempre ouviu falar de senso de dono. E aí, recentemente, tenho ouvido falar assim, mas senso de dono, se eu não ganho como dono, como que eu vou ter? Eu discordo um pouco disso. Também. Porque o senso de dono é aquele princípio que você tem que ter para crescer. Cara, você tem que ter o olhar do dono para alcançar aquele objetivo, aquela estratégia. Enquanto você tiver esse senso de dono, você vai crescer como líder, como colaborador. Sim. E por isso que eu acrescento, senso de dono eu acho muito importante, apesar de hoje em dia isso estar sendo meio questionado. Mas eu concordo 100% contigo nesse sentido, mas eu acho que há uma confusão que se faz entre intraempreendedorismo e empreendedorismo. Verdade. O senso de dono, muitas vezes é tomado por alguma forma,
como você falou, o que eu tenho a ver com essa empresa? Se não é nem aqui que eu quero estar daqui 5 anos, se não é... Hoje eu só ganho dinheiro, mas não é isso que me interessa. Mas a questão mais relevante para mim é... honestamente, isso já aprendi há uns anos com outros, até líderes com quem trabalhei, assim, a noção de marca pessoal, por exemplo, né? Eu hoje me sinto confortável na minha posição, sou uma referência no sentido prático do franchise, muitas pessoas me conhecem, construí relacionamentos preciosos nessa jornada e assim, a minha marca é o que eu fiz com aquilo que eu experimentei, né? Então, essa identidade, eu acho que é isso que às vezes hoje falta às pessoas mais jovens em dado momento das suas carreiras. É entender que antes de você estar servindo a outro, claro, você está sendo remunerado, antes de você estar servindo a ele, você está servindo a si mesmo. Né? Do ponto de vista profissional, você tem a sua pessoa física, o seu conjunto de conhecimentos, sua experiência, que você vende para o empregador, ó, empregador. E o empregador diz para você, eu preciso da sua força para fazer isto. Né? Então, aí está um acordo comercial CLT típico, ó, eu preciso de 8 horas do seu dia para você fazer isto na minha empresa. Com alto desempenho. A partir daí, você também está, primeiro que é acordado, ninguém te obrigou, você vai exercer o seu autodesenvolvimento no sentido, tá, para que isso me serve, em que eu ganho com isso, que são perguntas necessárias. É importante o empregado falar o que eu ganho com isso, sim, mas buscar na execução daquela tarefa um algo mais que te fortalece e que te torna útil para aquela empresa naturalmente, porque é esse o vínculo que você estabeleceu. Você precisa ser útil a ela, né? Mas sendo útil a ela, você está sendo útil a si mesmo? É isso que a gente tem que acreditar. Você vai ser útil a si mesmo na medida em que você traz para si o que se cria de valor. Relações, experiências, atividades que você aprende a fazer, coisas que você não conhecia. Isso vai ficar com quem? Com a pessoa que vai embora, né? Vai ficar com você. Então, não é uma troca de tudo por nada. Eu tenho que dar tudo aprende, e a pessoa não leva nada, só leva o salário. Não leva, você leva mais o salário. Se você tirar, né? Se você tirar daquela experiência mais do que só dar. Né? É por isso que o intraempreendedorismo é você cuidar do seu desenvolvimento. Que profissional você quer ser daqui 5 anos, como você falou? Você quer ser líder? Quer ser tem que se autoconhecer primeiro. Então, né? Você tem que construir isso. Isso não vira. O cara diz, eu olhei para sua cara, o empregador falou, você tem uma cara de líder. E muitos são colocados porque são bons executores ali, acabam se tornando os péssimos líderes, né? Exato. Não tem uma avaliação criteriosa sobre isso. Às vezes é por pura inexperiência mesmo. Não é líder? Não tem ferramenta para gerir um grupo. E nem quer ser líder, às vezes. Muitos não querem, né? Outros que querem precisam entender exatamente isso, né? As carreiras que a gente chama em Y, antigamente falava carreira Y, você vai ficando numa carreira técnica, às vezes como arquitetos, engenheiros, professores. Eu fiz uma carreira em Y por causa eu saí da sala de aula, né? Então você vai chegando numa condição, tem uma hora que você abre um Y para você numa carreira gerencial, né? Foi onde eu comecei saindo da condição de professora para uma condição de gestão. E dentro dali, o ambiente depende, mas ele te propõe crescimento. Assim vale para o engenheiro, que fica anos, né, desenvolvendo a sua principal habilidade da engenharia em si, em projetos diferentes. Mas tem uma hora que ele vai chegar e dizer, que tal virar um executivo dentro de um grupo, né? Então, assim, vale para muitas das tarefas. Mas para isso você tem que ter transformado o seu 5 anos, 10 anos, 2 anos que seja de carreira, numa coisa que você carrega com você, que você tem assim, a noção, poxa, evoluir. Eu sinto que eu evoluo e vou levando isso comigo. Né? Isso que você está falando tem um pouco a ver com universidade corporativa, que a gente falou um pouquinho antes. Sim. Como que é esse trabalho de universidade corporativa e de liderança, e como que você faz isso hoje? As empresas hoje, elas demandam muito um olhar que a gente chama de olhar da educação. Por quê? Porque, infelizmente, ou felizmente, mais infelizmente, eu posso dizer que eu sou da área, né? A educação regrediu muito no Brasil, do ponto de vista da educação formal e regular. Né? Eu posso falar com
conhecimento de causa. Né? 25 anos passados, e todas as gerações que vêm a partir de final dos anos 90, 2000 para frente, a educação foi cada vez sendo mais sucateada, mais maltratada. Professores, não estou falando de categoria nenhuma, estou falando que tanto é que hoje nos dias atuais, as estatísticas mostram, né, que a gente tem, eu vi ontem na TV, 30% de 100, né, do mundo adulto não tem alfabetização, tem déficit de alfabetização, só atua com 30% a menos de potência, não tem uma alfabetização completa, eles chamam de alfabetização funcional. O que significa que quem está no mundo do trabalho de 2000 para frente, então nós estamos falando de pessoas até 25 anos, todo mundo tem 25 anos, viveu essa experiência, tanto em escola pública quanto privada. O fato de ser escola privada não quer dizer que seja muito melhor, porque os resultados finais aí mostram a defasagem de conhecimento que você vê entre as formações finais, Europa, Austrália, Canadá, contra Brasil, né? Provam isso. Né? Do nível isso de é base fundamental ou é base já faculdade? Não, todo período. Todo período. Porque há uma observação do volume de anos, o volume de horas, e, portanto, carga horária, de estudo e resultados. Resultados, assim, de capacidade de ler, interpretar, capacidade de fazer conta e etc. Né? Então, existem estudos muito sérios nesse sentido. É acessível a qualquer um, mas a gente tem uma defasagem gigantesca. Eu falo muito que as faculdades elas não formam nada. Exatamente. Hoje em dia. O nível superior também. Você sai de lá quase igual entrou, só que com um diploma. Exatamente. O que se fala de forma mais informal, assim, um profissional graduado no Brasil, portanto, como universidade de nível superior, de nível médio, vai para fora do Brasil por um Canadá, Austrália, Europa de uma forma geral, como se estivesse terminando o ensino médio. Ele volta do zero quase. Ainda que tenha feito uma faculdade, zerou. Ele não tem a mesma potência, grau de estudo, profundidade do que outros no exterior. E qual é a decorrência disso? Você falou em educação corporativa. Quer dizer, quem são as pessoas que estão hoje no mundo corporativo e que as empresas têm como seus colaboradores diretos? São pessoas com uma formação ainda incompleta, com uma formação ainda a se qualificar. Né? Então, o que aconteceu nos últimos anos, 10, 15? O chamado espaço de educação corporativa, as chamadas universidades corporativas acabaram se tornando quase uma exigência, né? Quer dizer, para que eu mantenha meus colaboradores eficientes, produtivos, e obviamente meu objetivo maior é resultado, né? Se para isso eu tenho que investir em quem está dentro da empresa e que precisa aprender a fazer outras coisas, é aqui mesmo que eu vou ter que fazer. E no Brasil, naturalmente pelas distâncias, pela geografia, etc., o ensino online ganhou grande valor e as universidades corporativas, elas se tornaram ambientes de aprendizagem de natureza técnica geral, vamos dizer, como é que eu posso dizer, de natureza não de formação clássica, formação tradicional, mas de natureza técnica, porque eu estou sempre buscando aperfeiçoamentos que coloquem aquele profissional num estágio mais avançado. Seja no balcão da loja, fazendo uma conta. Hoje, por exemplo, às vezes a gente encontra um colaborador em fase de treinamento na base da pirâmide, ele não sabe usar uma calculadora, ele não sabe fazer uma regra de juros, ele não sabe fazer uma regra de 3, não sabe fazer. Sim, não sabe tirar um percentual, não sabe fazer. Série. Exatamente. Aprendeu sim, pode até ter aprendido, mas não sabe transformar aquilo em um exercício regular. Então, tem coisas usar isso para resolver um problema prático. E é esse mesmo profissional que está na sua empresa. Ele vai entrar por algum lugar, ele tem que entrar. Então, pode ser uma porta de entrada no balcão de qualquer negócio no Brasil, pode ser um assistente administrativo em qualquer indústria, escritórios de uma forma geral, mas tem que começar. Agora, como é que você torna ele mais capacitado para exercer a tarefa que você tem, que você, empregador, tem?
e que precisa, e ela já está lá. O carro está andando, tem que trocar o pneu. Exatamente, a operação está funcionando. Então, por isso que também, na contrapartida, quanto mais as empresas investem em padronização e procedimentos, e essa é uma demanda no Brasil, que o brasileiro é muito intuitivo, criativo, e acaba, às vezes, não tendo as coisas estruturadas de forma precisa e regular. Então, se eu tenho esses procedimentos, esses processos delineados, quando eu pego uma pessoa nova, eu sei onde eu quero colocar ela. Eu sei o que é que ela tem para fazer, como ela tem que fazer. A questão é o que e como. Depois que a educação corporativa, ela tem um caminhão de coisas para fazer. Né? Agora, se eu não tenho escrito o que e como, olha o trabalho dobrado. Aí vem você, que é meu líder, me ensina um ok e um como. Aí vem ele, que é um outro líder, me ensina um ok e como, um pouquinho diferente do seu. E ele vem, me ensina uma terceira forma diferente. O que torna a empresa um balaio de gatos. Um monte de gente trabalhando sim, né? 8 horas por dia, de forma até exaustiva, mas com baixa produtividade. Então, a produtividade também está associada a processos muito bem delineados, muito bem desenhados, porque eu coloco uma pessoa para fazer uma coisa e digo, olha, o que você tem que fazer, eu sei o que você tem que fazer. Não sou eu que vou fazer, mas eu sei o que tem que ser feito. Começa, tem etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, desdobra assim, desdobra assado, quando acontecer isso, faz aquilo, ou seja, existe um procedimento claro e transparente. A tendência de um aprendiz, de uma pessoa que nunca fez, mesmo sendo ele jovem, iniciante, é repetir aquilo. A exaustão vai aprender. Vai repetir 1, 2, 3, na quarta ele não olha mais. Na quinta ele já está tendo ideias. Na sexta ele já está virando eficiente. Então, depois já está proficiente total. Exatamente. Então, agora, sem isso, olha o trabalho que as lideranças têm. Ela senta com ele e vai explicando. Eu já vi várias vezes. Vou fazer o treinamento inicial de um colaborador novo. Como você faz? Eu vou ter que explicar para ele. Aí ele passa dias, 1, 2, 3, 4, 5 dias explicando para esta pessoa uma coisa que não está escrita, não foi testada, mas é o que ele chama de como se faz aquilo. Isso é contraproducente. Por isso que a gente fala que um pouco do exercício um pouco do estresse com as pessoas hoje é decorrente da falta de processos. Então, a primeira coisa, olhe para a sua empresa e reconheça. Tem processos estabelecidos de tal forma que as pessoas entram e enxergam este processo. Pô, eu tenho que aprender a fazer isso, tá? Então, é isso aqui que eu vou fazer. E ele mergulha naquilo. Empresas não tem outro segredo. É uma composição, processo de pessoas. Se eu não tenho processos, nem claros, nem escritos, ou eles estão na mão de pessoas... Os donos, às vezes, empresas pequenas, é o dono que faz, mas ele também, ele bota alguém, cola em mim e você vai se dar bem. E tenta fazer como eu. Aí você encontra pessoas que têm, como eu falei, essa vivência Brasil, essas questões geracionais, etc. Aí é uma soma terrível. Então, a universidade corporativa pode... educação corporativa, as chamadas universidades corporativas, elas vão entrar nesse ambiente de capacitação dessas pessoas, mas ela depende de processo. O que você quer que eu ensine? Eu sou professor, o que você quer que eu ensine ele a fazer? Andar de bicicleta? Tá, então eu sei como andar de bicicleta primeiro faz isso, segundo isso, tá, então eu vou ensinar ele a fazer isso. Agora, se eu não sei, olha, eu quero, aí me põe um vídeo e ele tem que fazer isso. A coisa fica difícil, né? É difícil de ensinar alguém a fazer uma coisa que você também faz, ele também faz, mas você faz do seu jeito, ele faz do jeito dele. Então, me dá a liberdade de fazer do meu. De qualquer forma. No meu tempo, com minha entrega, com o meu volume de entrega. E é isso que muitas vezes gera o grande estresse da liderança, porque a liderança tem 10 pessoas na mesma função, cada uma fazendo no seu ritmo, na sua forma, no seu... Isso estressa as pessoas, isso estressa a liderança e o resultado é o que a gente chama de baixa produtividade. Qual que é o ganho para as empresas quando aplicam uma liderança Lean? É primeiro a conscientização. Assim, eu falo bastante, gosto desse tema e assim, pode parecer uma coisa simples, não é. Já quero
Não é. É difícil ser líder. É difícil ser líder num ambiente corporativo. Né? Então, a liderança, ela depende também de ter consciência. E quando eu falo consciência, eu quero dizer, olha, onde você está e onde você quer chegar. Qual é o seu ponto atual, qual é o seu ponto ideal. Né? Com isso, primeiro eu sei que a liderança e a liderança Lean coloca um pouco de pé nessa questão. Né? Não adianta a produtividade não aumenta porque eu imprimo mais pressão àquilo que já está acontecendo. Muitas vezes existe muita pressão pelo resultado de hoje, pelo resultado do mês, pelo resultado... Só que eu não consigo... às vezes eu não sei nem de que número eu estou falando no mês passado. Bom, então... mas quanto mais melhor. Falta de gestão, né? Então, entre outros quanto mais melhor. Não é bem assim. As coisas não funcionam quanto mais melhor. Né? Porque vira a liderança insaciável. Não sabe nem quanto foi e quer 20% a mais. Não sabe nem o quanto tem que ser. Então, primeiro é a consciência. É onde estamos e para aonde queremos chegar. E aí sim, com que esforço, com que velocidade, com que frequência e assim vai. Né? Esse exercício. Então, a liderança Lean, ela imprime um pouco dessa consciência, sensibiliza o líder para essas emergências, a emergência dessa consciência sobre, afinal de contas, de onde você parte, para onde você quer chegar, te implementa com recursos e ferramentas, para isso você pode usar isso, para isso você pode usar aquilo, para aquilo, do ponto de vista técnico mesmo. Olha, como é que eu priorizo um problema? Como é que eu sei que problema eu resolvo primeiro? Às vezes o líder tem 3 problemas. Como é que ele toma uma decisão por qual problema começar? Essas são técnicas que existem para se desenvolver uma liderança. Então, uma liderança que é mais consciente, uma liderança Lean, fala, não, então eu vou fazer uma análise aqui com uma determinada ferramenta e vou descobrir qual o problema eu devo atacar primeiro. Você falou sobre a pressão, né? Eu acredito que a pressão ela é positiva, até o limite, porque depois ela se torna um burnout, ela se torna um problema muito pior. E o que vai cair é muito maior do que subiu. Tem que tomar muito cuidado com o nível da pressão que é colocado. O burnout se tornou realmente um problema social. Né? Então, tem muita coisa, se lê muito sobre isso. E é verdade. E aí você fala, bom, é decorrente realmente de uma urgência de resultados? Claro que é. Toda empresa busca melhoria de resultados. Mas, às vezes, o que falta a ela, antes de tudo, é a própria reflexão sobre o que seriam esses resultados, como que se chegam a esses resultados, como essas pessoas estão preparadas para terem resultados ou não. Quer dizer, não é uma coisa assim, pensar numa carreira simples, numa carreira básica de vendedor. Ele entra num negócio do varejo e diz, basta vender mais? Não, eu diria que não basta vender mais, porque vender mais pode me dar um problema gigantesco. Eu conheço muitas empresas cujo problema é a venda em excesso, aí não entrega. Então, o vender mais é importante, sempre foi. Ou não tem o CAC, né? Não tem a recorrência da Agora, venda. vender mais em que condições, para quem, né? Para onde, com que velocidade. Tem uma série de perguntas para responder. A pergunta maior continua sendo... a afirmação mais importante continua sendo vender mais, faturar mais. Mas a gente enfrenta vários exemplos de empresários que vendem mais e ganham menos. Aí você fala, mas então onde está o erro? Está em entender melhor de negócios, porque nem sempre faturar é sinônimo de lucrar. Mas é verdade. Na verdade, nem sempre, nunca é. Né? Então, com isso, eu aprendo uma coisa diferente. Quer dizer que não basta faturar? Não basta faturar. Não basta mesmo. E o Brasil, como empresa, é um exemplo. Tem um caminhão de impostos e a correspondência de ganho é pequena. Então, essas questões exigem uma liderança que não olhe só para o externo, no sentido... Tem um monte de indicadores para ser taxa de conversão, volume de receita, todos eles são importantes, ninguém descarta nenhum. Mas existe uma lógica em cada negócio que a gente precisa estudar para saber o que, né? Às vezes, como você mencionou em franchising, é o volume, é a velocidade da abertura de uma unidade nova. Não adianta eu ter
15, 20, 50 unidades, se eu tenho uma velocidade de implantação de a cada 3, 4 meses eu consigo abrir uma. Então experimenta colocar 50, como é que você vai fazer isso? Isso vai virar contraproducente, porque entrou um para abrir, os outros ficam esperando. Sabe o que acontece com quem fica esperando? Desiste. Ele não vai ficar com o dinheiro parado dele ali. Exatamente. Quanto tempo? Não, e tem questões motivacionais. Você comprou um sapato, o sapato não chega, vai chegar uma hora, chega, tá? Não quero mais sapato. Não quero mais isso. Eu quero outro sapato, porque aquela excitação que você tinha de usar aquele sapato naquele dia, morre. Acabou. A mesma vai ser um franqueado, compra uma franquia. Naquele momento é tudo para ele, é o negócio da vida dele, é o dinheiro único da vida dele, etc. Aí ele leva 1 ano para abrir uma operação, porque tem fila. No sentido de uma operação que, com muita velocidade de expansão, o que você acha que acontece com a motivação dele ao longo de 1 ano? E a lojinha dele ainda não chegou a vez de começar, e a lojinha dele não chegou a vez de começar. Então, você tem que aprender, empresarialmente falando, como liderança, a transformar isso em ganho, né? Em reduzindo gargalo, desperdício. Por quê? Porque isso é um gargalo. Ou você para e pensa nisso, ou não adianta você faturar mais. É contraproducente. Falando de franchising, você comentou sobre a IASES, né, que você trabalhou, e algumas outras. Me dá alguns cases, algumas coisas que você vivenciou nessa parte de franquias. Isso é bem interessante. Como CLT, né, profissional contratada, durante 30 anos eu trabalhei no IASES. Ah, você era do IASES? Era do IASES. Eu nasci no IASES como professora e depois saí da unidade franqueada, comecei dentro de uma unidade franqueada em São Paulo, Tatuapé, e evoluí para a diretoria na última posição que eu tive, eu estava na diretoria de marketing e vendas da franqueadora. E nesse percurso é que eu dei solidez à minha experiência profissional, porque eu fui consultora de campo, eu fui treinadora, eu trabalhei com o intercâmbio, programas internacionais. Eu falo que a única coisa que eu não fiz dentro do IASES foi a área financeira. A área financeira ninguém me convidou, porque eu era muito aberta a convites, gostava da experiência, sempre fui muito curiosa, né? Então, mas eu tinha um diretor na época, ele falou assim, não precisa convidar a Márcia para cuidar de finanças. Ela já vai sozinha. Não, ele falou, não, essa área é melhor deixar ela aí onde ela está, acho que ela não precisa, porque eu realmente não tinha afeição, entendi. muita vontade, e ele brincava comigo, não, essa área não convida, porque se ela aceitar vai dar trabalho, então deixa ela lá, sem finanças, está ótimo o que ela está fazendo. Então eu percorri, fui treinadora, fui supervisora, depois trabalhei exatamente com as diretorias, fui gerente de operações, gerente de treinamento, gerente de educação corporativa na época, e depois fui migrando para as posições de diretoria, migrei para a posição de diretoria de operações e depois diretoria de marketing e vendas, né? Então, dentro do franchise eu sou muito conhecida por esse trabalho de longa duração, eu realmente consegui como vivenciar, né, o que se chama franchising de forma muito próxima, né? Viajei o Brasil inteiro, conhecia todas as unidades franqueadas, os seus franqueados, os seus dilemas, os investimentos, o segmento de educação. Então eu aceitei muitos desafios novos para mim, partindo do fato de que eu era uma professora de português e inglês, português e alemão na prática. Nossa, alemão. Alemão foi o que eu fiz na USP, em letras, para você ver como eu falo que no começo eu virei suco, né, porque eu fiz letras na USP, português e alemão, mas o idioma sempre foi o meu prazer pessoal. E depois disso, com essa vivência, né, eu tive o privilégio de participar de um processo de outplacement muito bem feito, porque a empresa já tinha planos de venda, né, e eu já era uma diretora, tive um processo de outplacement que eu fiz, me convidaram para fazer um MBA de gestão de franquias, que era a minha praia, e que eu não tinha um título, eu era formada em letras. Então, o MBA de gestão de franquias foi muito valioso para mim, para equilibrar esses pratos todos que eram do meu domínio já. E durante 2 anos eu fui prestadora de serviços exclusiva para o IASES durante a migração, todo o processo de vendas.
E num acordo com a empresa, a partir do terceiro ano eu teria liberdade de uma atuação independente. E aí então você realmente vivenciou a vida da empresa. Aí eu tive oportunidade, exatamente pela minha experiência acumulada, de vivenciar muitos outros segmentos do franchise, né, fora da educação. Fiz muitos trabalhos, fiz trabalhos para marcas de estética, para calçados, como a Usaflex, fiz trabalhos na área de alimentação, na área de pronta entrega, na época era Delivery Munch, era uma coisa incipiente, hoje é um grande negócio na área de pronta entrega, de fast food, por exemplo, substituto do iFood. E outros segmentos, os mais variados, como agora tem um cliente na área de imobiliária, né? O que o franchising ensina, né, e a minha experiência, o modelo não mudou. O modelo de franchising, modelo de negócio, franchise, expansão através de franquias, não mudou. O que desafia é o próprio crescimento, é o próprio desenho, o formato do negócio, o quanto ele é realmente forte e expansível no sentido de ter realmente capacidade de crescer e, ao mesmo tempo, o universo das pessoas, né? Então, hoje, depois de longos anos numa atividade, vamos dizer, executiva, eu voltei ao mundo executivo em 2023, fiquei 18 meses numa outra franqueadora em Florianópolis, chamada Óticas Ferri, como executiva, como CEO, né? Como chama? CEO. Como executiva no exercício de estruturação da franqueadora, né? Mas confesso que hoje tem muito mais espaço no mercado para executivos mais jovens, mas também tem o espaço de uma pessoa mais experiente como eu na área do conselho. Então eu estou muito mais envolvida hoje com projetos de estruturação, projetos de conselho, que a gente chama de administração de franqueadoras, no processo de coaching. Eu faço muito coaching com profissionais da área de franchise que querem fazer carreira. Então é um momento já de exploração dessa experiência, dessa vivência desses anos, na construção de novas pessoas, na colaboração, no apoio a pessoas que querem mais se desenvolver. É mais estratégico. E nessa parceria com a Deploya, é muito isso, a gente lida com o segmento estratégico para grandes projetos de revisão do próprio negócio, revisão das estratégias, essas questões de estruturação de processo. O tempo é ingrato, né? A gente fala hoje, no passado você ficava 10 anos operando um negócio sob mesmas bases, vamos dizer assim. Hoje você não passa 5 anos fazendo sob as mesmas bases. Se passar 2 anos já deu sorte. Isso exige uma constante atualização de processos. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão mergulhadas no cotidiano que não conseguem fazer uma visão, fazer um zoom assim, fazer uma visão de helicóptero e falar, bom, olha aqui a minha, né? A estrutura do meu negócio, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa mudar. Não consegue muitas vezes se distanciar. Então as consultorias como a nossa, ela faz um pouco desse exercício de sair um pouco do operacional e olhar, tá, mas para onde estamos indo, até onde chegamos, o que mais tem pela frente, né? E isso é um exercício que exige maturidade, exige vivência, né? E eu trabalho muito na construção de exercícios mais potentes de fortalecimento das pessoas. As pessoas hoje vivem estresses muito altos, mais do que no passado, de variadas naturezas. A gente sabe que tem de tudo um pouco, né? Empresas franqueadoras têm muitas estruturas familiares, então a segunda geração, a terceira geração, imaginam que é uma segunda, terceira geração num mundo que mudou completamente. Eu falo, às vezes, gente, o dono espera que o filho mantenha padrões e operação e jeito de funcionar como ele fez. Isso já é da natureza sucessória humana. Mas imagina isso num contexto empresarial e num mundo que vivencia uma mudança tão radical. Você imagina o que é abrir uma empresa em 2000, construir uma empresa sólida. Agora vem meu filho. Essa pessoa hoje não consegue encontrar nada igual ao que o fundador achou. É diferente. Imagina o que é hoje o mundo do marketing.
Eu tenho um amigo com quem eu trabalhei muitos anos dentro do IASG, inclusive ele fala, ele fez faculdade, fez uma excelente faculdade aqui em São Paulo, e ele falou assim, bom, há anos já, pelo menos uns 5 anos, já joguei tudo fora, porque nada do que eu conhecia. Os 4 empresas esquecem. A gente falava em outdoor, a gente falava em revista, a gente falava noutra. Ele fala assim, a gente falava outra língua. Então, hoje, você começa do zero, então se você vai querer trabalhar com marketing e publicidade, comece. Ignora tudo. Ignora tudo, porque aquilo é importante, foi bom, etc., mas virou passado. Então, eu tenho que. Então, acontece a mesma coisa com o empresário. Se o empresário hoje de entre 25 e 30 anos, é herdeiro, encontra uma empresa que funciona há 20, e, por exemplo, ele não tem uma resposta pronta para as questões de IA. Assim como a geração anterior não tem. É pior ainda. Exato. Então, ele tem que ter espaço para inovar. Se ele não testar, se ele não experimentar, ele vai acabar morrendo. Vai ficar sem. Então, tem várias coisas nesse sentido, né? Tecnologia, IA, a gente tem visto em eventos fora do Brasil, a IA, assim, chacoalha completamente qualquer vivência corporativa hoje em dia. Não há quem não tenha um sentimento de incômodo, um susto com relação à IA, ao que ela pode vir a fazer, ao que ela já faz, e afinal, como é que eu levo isso para dentro da minha empresa? Então... Aí tem que ter unir, né? Definir o processo e aplicar. Sim, e a paciência falta. Esse é um dos itens que a gente sabe. As pessoas ainda entendem as coisas com a velocidade da luz, né? A gente pode ser rápido e ágil, mas a gente tem que ir acumulando isso como experiência e exercitando isso. Não é simplesmente atropelando, não é? A gente não pode, a gente às vezes confunde, né? De novo, a questão que a gente começou falando da velocidade com a eficiência, né? E é desafiador ser eficiente com tantos recursos novos, com tantas novidades, com tantas inovações. Você fala, a gente escuta, onde eu implanto primeiro, né? Por onde eu começaria para poder, mesmo quem tem uma prática Lean, por onde eu começo? E de verdade, você tem que parar e estudar por onde começar, porque até para você testar uma hipótese, experimentar, verificar, apreciar o resultado, não dá para fazer isso linear em 100%, porque o bonde está andando. Como é que você administra toda essa modificação, né? Então, a liderança hoje é desafiadora, a liderança empresarial hoje é desafiadora. Você falou sobre agilidade e eu acabei lembrando sobre metodologia ágil. Uhum. Como que a metodologia ágil interage com a metodologia Lean? A Lean, o pensamento Lean é uma metodologia ágil. Metodologia ágil é um nome do século XXI mesmo, assim como outras metodologias, mas ela embute essa questão da estruturação inteligente. Se você pensar no Scrum, se você pensar em outras metodologias ágeis, ela embute uma inteligência de processos, ela embute uma lógica praticamente científica, assim, uma coisa não é intuitiva, né? Um exemplo, fazer squads, são coisas que você estrutura, né? Pilota, experimenta, colhe resultados e implementa. Só que a questão que os aproxima é velocidade, sim. Agilidade naquilo que você, né, pega uma área ou tem um grande projeto, seleciona um squad. Então, aquele grupo vai imprimir um caráter de projeto para aquilo, obedecer algumas etapas típicas de gestão de projetos. E isso vai significar profundidade, porque não vai ter que passar pelas etapas. Isso acaba gerando uma maior rapidez. É curioso, né? Porque parece que vai complicar, não, simplifica, porque ao desmembrar aquele projeto em etapas, em responsáveis, etc., você vai colocar o projeto num fluxo tal que vai ter mais velocidade. E é isso que às vezes encanta, né? Agora, como é que eu passo daquele projeto para a empresa inteira? Como é que eu imprimo né, um OKR? São todas metodologias e eu valorizo todas elas pela natural situação de serem, para mim, é ciência, né? No sentido, olha, um OKR foi testado? Foi.
né? Um Lean foi testado enquanto gestão? Foi. Todas elas são formas de trabalhar que têm um esteio, uma base científica de experiência, de hipótese, tentativa e erro e verificação e implantação. Então, essa é a característica das metodologias ágeis? E não é ágil pela natureza da velocidade, mas é pela natureza da inteligência. Agilidade no sentido método ágil é claro, transparente, com etapas, tem começo, meio e fim. E quando você chegar no fim, necessariamente você tem que ter experimentado alguma coisa e concluído que é bom ou que é ruim. Isso é ágil, porque eu jogo fora rápido. Não deu certo, não funciona, não presta, não e tudo contribui. bem, e tudo segue bem, a vida. Troca. Isso não é velocidade. Eu acho que muitas das confusões se dão por entendimento, metodologia ágil, não é velocidade. E como isso está ligado com o método PMI, de gestão de projetos? Também, para mim... Porque ele é muito mais burocrático, né? É burocrático pela própria natureza, a idade dessa ideia, mas é ainda uma... Tipo assim, para quem não tem nenhuma... Melhor que nada. É melhor que nada. Eu sempre falo que... e isso é muito comum nas empresas familiares. As empresas familiares, como elas nasceram, assim, às vezes de uma iniciativa sem pé na cabeça... Empreendedor, né? Ele não tem nenhuma metodologia por detrás, qualquer que seja. Às vezes um SWOT, às vezes um Canvas, uma coisa simples. Mais básica. Não tem. É pura experiência de pele. Então, qualquer uma delas, se você acredita e pratica, ela vai te resultar numa estruturação um pouco mais, vamos dizer, pé no chão, do que a ausência de qualquer um. Então, os empreendedores precisam ter a iniciativa, a paixão que transforma uma ideia num negócio, mas a uma certa altura ele precisa de uma estruturação. Então, por isso que as consultorias que trabalham com estruturação de empresa, elas proliferam, porque o Brasil é pródigo em iniciativas empreendedoras, as pessoas gostam, têm perfil, mas a uma certa altura, aí ela fala, tem um ano e meio, 2 em franquia, assim, começa, cheguei a 50 unidades, mas não consigo crescer. Cheguei a 90 unidades, estou me atrapalhando tudo, não consigo entregar. O que é isso? Não, é raro o caso em que você visita uma empresa que te chama com esta demanda e você não verifica na prática que não tem processos. Então, como é que ele escala? Como é que ele... às vezes o próprio modelo de negócio, ele tem 2, 3 unidades em operação e 10, 15 franqueadas. Uhum. Por que não cresce? Ele não consegue dar escala, não consegue dar velocidade. Por quê? Porque ele não tem nem a estruturação básica, né? De implantação de uma unidade. A gente chega, às vezes, não tem um cronograma pronto de implantação. Que significa, são 90 dias para você implementar uma unidade. Tá, qual é o cronograma? Não, a gente vai fazendo, conforme a necessidade, aperta mais aqui ou ali. Ok, entendi, deu certo até agora. Mais ou menos certo, mas deve ter dado. Você quer crescer? Deste jeito não vai dar. Então, essas experiências, você falou de cases, né? Os cases são muito nesse sentido, né? E aí você vai, o que muda de uma consultoria para outra? Né? Consultorias de negócios no ambiente de franchise, eu acho que no mundo de negócios de uma forma geral. O que muda de um para outro? Muda a metodologia que você for aplicar, aquela que você acredita e aquela que você valoriza. Porque para todas as empresas você vai fazer a mesma análise e o mesmo diagnóstico. É um diagnóstico que deve apontar para uma situação de, primeiro, insatisfação de resultados. Segundo, algum tipo de desarrumação naquilo que você pode dizer que é a espinha dorsal do negócio. Tá faltando, tá sobrando, não conversa. Se não tivesse, ela não teria te chamado. Exatamente. Essa é a verdade. Não consegue crescer, não consegue dar velocidade. Então, os problemas são esses. A partir daí, como você vai responder a eles, vai depender de você entender quem é o empresário, qual é a veia que ele tem e aplicar algum tipo de metodologia que você acredita, que você entende, que possa acelerar o processo, que possa dar mais luz a ele, etc. E tal. E vai passar por metodologia ágil? Muito provavelmente. Porque é contemporâneo, faz sentido para a lógica atual corporativa. Né? Então, vão passar por essas que a gente menciona. Então,
o que diferencia? Diferencia a expertise, aquilo que você acredita. Por que você não faz de outro jeito? Porque existe uma escolha conceitual, existe um mindset, o meu se ajusta mais a isso, faz mais sentido para mim funcionar desse jeito. E aí você aplica este ou aquele. Mas de uma forma geral, os problemas não são muito diferentes entre si. Existe claro, uma curva ABC, né? A gente sabe que... Pode variar da indústria para o varejo? Pode. Muita coisa. Serviços para produtos também. Mas muita coisa passa pelo modelo de gestão. Qual é o modelo de gestão? Você pode dizer, tem algum? Primeiro. Se tem, está bem aplicado, está funcionando, está dando resultado, tem gargalo, não tem. Ou não tem nenhum mesmo. E vamos trazer algum. Né? Então, é difícil fugir desta evidência. Entendi. Para a gente encerrar, me fala alguma coisa que você acredita que é importante para as pessoas saberem aqui, um pouco mais sobre a Deploy, sobre a ProFranquias. Bom, é uma conversa boa, a gente conversou bastante, mas antes de tudo, repito e reforço o meu agradecimento por essa oportunidade. E assim, a Deploy Lean, a minha parceria com a Deploy é algo de valor para nós, é algo que a gente acredita muito como uma solução adequada para muitas empresas no Brasil hoje, empresas franqueadoras, indústrias. Né? Então, a nossa crença está no fato de que o sucesso, o bom resultado, né, a prosperidade para as empresas depende de pessoas e processos. E a gente entende que a metodologia Lean, que é uma metodologia também chamada metodologia ágil, que é uma metodologia que pode imprimir esse grau de consciência necessário para que a liderança transforme a sua operação, transforme o seu negócio, encontre bases mais sólidas para prosperar, para crescer. A liderança é pedra-chave, fator-chave no exercício de qualquer bom negócio. Se você olhar para todos os negócios bem-sucedidos no Brasil, você vai ver que por trás havia uma liderança que se apoia em algum tipo de lógica empresarial, metodologias, etc. E que, portanto, praticam aquilo de forma profissional, de forma executiva, de forma realmente produtiva, producente. Né? Então, quero convidar a todos, sempre que tiverem interesse em falar sobre liderança, falar sobre estruturação de processo, que visite o site, que conheça a gente tem Instagram, e conversar. Eu acho que a gente tem um espaço para conhecer e uma curiosidade grande em poder ajudar através da nossa expertise, que é franchising, educação e metodologia Lean. Legal, muito obrigado. Vou estender um convite para o Marcos, né, da Deploy depois, para ele vir aqui também e a gente falar um pouco mais de Lean, que é um tema muito interessante para a gente. Com certeza, ele vai dar um banho aí sobre... Muito obrigado por ter participado. Imagina, aqui. Foi um prazer enorme. Obrigado, Marcos. Obrigado a você.